Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui no nosso Abraços Históricos, canal YouTube, para falarmos do dia de hoje, dia 21 de abril. Dia 21 de abril de 1792. Foi a sentença dada a Joaquim da Silva Xavier, o Alferes, o Tiradentes. E hoje é feriado nacional. Feriado nacional, muito mais pela morte de Tiradentes do que pela Conjuração Mineira. Como é que a gente pode entender todo esse processo, né, que culminou com a Conjuração Mineira? A Conjuração Mineira acontece em 1789. 1789, mesma data da eclosão da Revolução Francesa, 1789. No mundo acontecia o quê? Na segunda metade do século XVIII. A independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial, as ideias iluministas, a Revolução Francesa, que termina em 1815, no Congresso de Viena, com Napoleão Bonaparte. A Revolução Francesa foi um marco, um divisor de águas na história. A Revolução Francesa marca definitivamente a tomada da burguesia no poder francês e consolida a burguesia também no mundo ocidental. As ideias iluministas, elas vão influenciar também aqui a Conjuração Mineira, né? A Conjuração Mineira, ela é emblemática, ela é famosa, mas podemos dizer que ela nunca aconteceu, ela não passou de uma mera conjuração, conspiração, né? Existiam vários líderes na Conjuração Mineira, e apenas um deles, o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, morreu enforcado e depois seu corpo dividido em 4 partes, né? Esquartejado e espalhados no caminho daqui até a cidade de Ouro Preto, sendo que a 4ª parte foi pendurada lá na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Tiradentes, ele foi um alferes, que mais ou menos seria o quê? Um tenente hoje em dia, né? Mas quando ele participa do processo da Conjuração Mineira, ele já não é mais alferes. Ele havia 2 anos que havia se retirado da corporação, né? Aliás, o Batalhão dos Dragões, aqui onde ele serviu, na cidade de Cachoeira do Campo, próximo a Ouro Preto, onde é hoje um colégio e uma casa um retiro dos padres salesianos que adquiriram a propriedade a posteriori, né? Aliás, um lugar lindíssimo, válido para ser visitado. Tiradentes, ele foi o herói que o Brasil precisava, o herói que o Brasil não tinha e que as elites permitiram que existisse, né? Branco, né? Com uma certa semelhança a Jesus Cristo, né? Embora não se saiba ao certo como ele era, quais eram as suas feições, né? O que existe são retratos falados e a verdade é que não podemos dizer que tal retrato A, B ou C corresponde exatamente ao rosto, às feições de Tiradentes, né? Mas isso é o menos importante, sim que ele representou para isso. A Conjuração Mineira, ela se insere, como eu falei, dentro de um contexto maior, de um contexto do mundo ocidental, onde as ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa estavam na ordem do dia, né?
nós podemos dizer que existiam alguns grupos envolvidos na Inconfidência Mineira. Um deles eram fazendeiros, proprietários de terras, proprietários de escravos, proprietários de minas de ouro, de diamantes e de pedras preciosas, né? Os filhos dessa elite, dessa classe dominante, vão para a Europa estudar, principalmente em Portugal, em Coimbra, alguns na França e outros lugares da Europa. Lá tomam conhecimento com as ideias iluministas, as ideias de liberdade, as ideias de autonomia, de independência, de desenvolvimento econômico, de república, enfim, ideias burguesas, e que esses filhos da elite, quando regressam ao Brasil, tentam implantar, ou pelo menos debater e discutir essas ideias aqui, né? A Conjuração Mineira foi uma conspiração onde esses intelectuais vinculavam as ideias iluministas, as ideias da Revolução Francesa, as ideias da independência das 13 colônias da América do Norte. Pois bem, o único que vai diferir disso aí é Tiradentes. É Tiradentes, onde tem esse apelido porque era uma das funções que ele exercia, né, de dentista, um dentista prático, um protético, né? E aí ficaram o apelido de Tiradentes, né? Basicamente, a Conjuração Mineira ela não acontece. Ela não acontece porque antes dela começar, né, no dia que foi decretada a derrama, em 1789, seus líderes foram delatados. Aliás, ela nem chegou a ser decretada a derrama, ela foi suspensa, né? Só depois que ela é suspensa que um dos seus líderes, o Joaquim Silvério dos Reis, o Judas, né, nessa história, que anteriormente eu disse que Tiradentes tinha uma certa semelhança com Cristo, né, e o Silvério dos Reis seria o Judas nessa história, né, o traidor, o que negou não só Tiradentes, mas como os objetivos da Conjuração Mineira, né, que era a implantação de um governo independente e cuja capital seria em São João del Rei. A Conjuração Mineira, então, ela não acontece. Antes dela começar, seus líderes são delatados. Seus líderes são delatados e condenados à morte. Só que existe uma carta de clemência de Dona Maria I, a rainha portuguesa, essa aí, a mãe do futuro Dom João VI, né, era rainha lá em Portugal, e ela manda uma carta meio que anistiando esses líderes, né, e alguns condenados ao degredo, né, a ir embora do país. O único, a exceção, onde não houve anistia, foi o Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier. E por quê, meus amigos? Será por quê? Você que é brasileiro aí, pensa um pouquinho, né? Por quê? Porque ele não era rico, porque ele não tinha padrinho. Os outros eram filhos de mineradores, de latifundiários, funcionários da coroa, né? Então, quem tem padrinho não morre pagão, essa é a história, pura e simples. E Tiradentes pagou por isso, porque não tinha padrinho, porque se precisava de um bode expiatório, né? A morte violenta, um enforcamento no Rio de Janeiro, em praça pública, uma convocação para que a população viesse à praça assistir ao enforcamento do Tiradentes, depois do seu esquartejamento e as suas partes penduradas no caminho que levavam à Vila da Rica, era uma atitude extrema, radical e violenta que o governo tomou para que servisse de exemplo, para que nenhum outro tentasse contestar o governo da metrópole portuguesa, né? Enfim, a Conjuração Mineira, ela sequer falou em libertação dos escravos, mesmo porque
a maioria, 98% dos seus líderes, eram proprietários de escravos, né? Então ela não ia lutar pela libertação dos escravos. Embora muitos líderes, mesmo sendo filhos de proprietários de escravos, defendessem a libertação desses escravos, né? E a Conjuração Mineira, minha gente, ela termina, como eu disse, antes de começar. Ela foi delatada por Joaquim Silvério dos Reis. Esse é o X9 mor da história brasileira, né? Aliás, a história brasileira é cheia de X9, estão aí as delações premiadas, né? Entregando todo mundo, não vou entrar nesse mérito aqui, né? Mas é uma história de delação, de dedos duros, de X9s, e foi isso que acontece com o nosso Tiradentes, né? Que morre como um herói, e não sou eu aqui que vou descaracterizar essa figura de herói, né? Mas a historiografia oficial coloca ele como um dos líderes, mas um dos líderes secundários, né? Um dos líderes que não tinham mais importância do que Cláudio Manuel da Costa, Tomás Gonzaga, né? Dentre outros líderes da Conjuração Mineira. Engraçado que outra conjuração, a baiana, a Revolta dos Alfaiates, essa sim na prática existiu e não existe feriado para ela, né? Não existe um herói nacional para ela. Por que será, né? Porque ela aconteceu de verdade, porque ela sim foi uma conjuração popular, e onde a libertação dos escravos, a mudança de forma de governo para a republicana, eram pautas reivindicatórias dessa conjuração, né? Mas nem por isso também vamos tirar aqui a importância da Conjuração Mineira, né? Ela faz parte de um processo onde as bases da estrutura colonial luso-brasileira são questionadas, onde o pacto colonial é questionado, onde não só a população, não só as classes de comerciantes, as classes de latifundiários, de mineradores no Brasil, começam verdadeiramente a questionar esse vínculo entre a metrópole portuguesa e sua colônia brasileira. Daí a importância dela, e não podemos aqui lhe tirar méritos, mesmo que na prática ela não tenha ocorrido, certo? Muitos podem perguntar, mas qual uma causa imediata para a Conjuração Mineira? A causa imediata foi a derrama, né? Foi a decretação de 100 arrobas anuais, 1,2 mil quilos de ouro que deveriam ser pagos anualmente à coroa portuguesa, tivesse ou não condições disso acontecer, numa época em que a tecnologia da época não conseguia extrair o ouro suficiente que a coroa pensava ou queria ter em seus cofres, né? Se os mineradores não tivessem esse montante para pagar de 100 arrobas, né, isso seria cobrado da população, e uma população que não tinha nada com isso. Daí a revolta da população, daí a revolta das classes dominantes da época, de mineradores, de latifundiários, né? Essa é a causa imediata. Essa que é a verdade, o excesso de tributação da coroa portuguesa sobre o ouro produzido na região mineradora, mais especificamente em Ouro Preto, né? E olha aí, né? Para quem diz que esse mito que o brasileiro é um povo pacífico, que o brasileiro é um povo acomodado, tem até verdade. Hoje eu até concordo com isso, né? Mas a história do Brasil está cheia de exemplos. A própria Conjuração Mineira é um exemplo onde a população, né, apesar de não ter ido às armas, não ter ido ao combate direto, ela protesta, ela está indignada com essa tributação excessiva, né? E hoje? E o Brasil atual?
né? E você, brasileiro, está satisfeito com essa tributação excessiva? E nada fazem, né? Nada fazem. Pois bem, aqui no Abraços Históricos estamos para lhe contar os fatos históricos de maneira rápida, clara, sem subterfúgios. É para isso que estou aqui, para ajudar vocês, não para ensinar ninguém, mas para a gente refletir junto, para a gente pensar junto, não só sobre a Conjuração Mineira, mas sobre uma série de fatos brasileiros. Minha gente, a Conjuração Mineira, ela, mesmo sem ter acontecido, ela é de fundamental importância para a gente entender o início do processo de questionamento da ordem colonial estabelecida no Brasil, do pacto colonial. Voltando aí à historinha que o brasileiro é um povo pacífico, eu fiz, algum tempo atrás, uma breve apostila onde eu consegui catalogar 51 revoltas, entre revoluções, motins, conjurações na história do Brasil. 51. Isso sem contar as revoltas quilombolas, onde a maioria delas não existem registros. Né? E isso desmente a história de que o brasileiro é um povo acomodado e pacífico. É sim hoje, mas isso nós não vamos discutir aqui, isso hoje não é objeto aí da nossa discussão, ok? E vem para cá, meu amigo, sai dessa alienação, pelo amor de Deus, vamos construir a história do nosso país. Né? Vem para cá você no Abraços Históricos.